O dólar Canadá. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa noite, bem-vindos aqui a um radar de Forex com o dólar Canadá, desta vez aqui debaixo ou seja, no nosso radar. Isto quando vamos ter amanhã os bancos centrais, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, ou seja, dólar Canadá. Começo por vos trazer aqui assim um gráfico mensal, ou seja, cada vela corresponde a um mês, isto para vermos os máximos que houve aqui mais relevantes nos últimos anos, ou seja, neste século já, por assim dizer. Temos aqui assim em janeiro de 2002 o máximo atingido pelo par, daqui à volta dos 1,62, isto numa altura em que o dólar norte-americano estava obviamente bastante valorizado. Depois depois de uma forte queda, tivemos aqui um novo máximo em outubro de 2009, outubro de 2008, março de 2009, aqui à volta de 1,30. Mais tarde, em janeiro de 2016, tivemos o par praticamente a 1,47 e aqui em março de 2020, aqui nos 1,4670 aproximadamente. Desta vez temos aqui o máximo feito já na semana passada. Aliás, desculpem, nesta semana, aqui assim, à volta dos 1,45, ligeiramente acima de 1,45. Ora, o que é que isto tem em comum? Em comum algumas coisas. De facto, cada vez que o dólar Canadá teve em máximos, ou seja, o dólar canadiano em si, a divisa canadiana, esteve em perdas acentuadas, foi quando tivemos aqui assim algumas crises, o mercado em aversão ao risco, os preços do petróleo em queda e, obviamente, e estamos a falar ao mesmo tempo que isto é um par de dólar americano face ao dólar canadiano, cada vez que o dólar americano esteve em alta. Começamos por ver a comparação com os preços do petróleo. Aqui assim na plataforma só temos a partir aqui de 2010 aproximadamente, mas podemos reparar que de facto a este máximo dos preços do petróleo temos aqui um mínimo dólar Canadá, ou seja, ganhos da divisa canadiana. Quando temos aqui este mínimo do petróleo, voltamos a ver aqui assim um máximo deste par, ou seja, mínimos da divisa canadiana. O mesmo aconteceu aqui, como podemos ver, mas curiosamente aqui as coisas não continuaram, ou seja, o dólar canadiano o par dólar-CAD não caiu e a divisa canadiana não ganhou tanto quanto costumava ganhar para trás. O mesmo, e neste momento o que está a suceder está de facto a negociar praticamente ao nível, ou seja, sem ter nunca respondido a este pico dos preços do petróleo. No entanto, se colocarmos agora aqui assim, já agora vamos retirar e colocamos aqui o índice do dólar e reparem como em termos do índice do dólar, tirando algumas situações pontuais, basicamente o dólar Canadá, o par dólar Canadá vai acompanhando o índice do dólar ao mesmo tempo. Se juntarmos as duas coisas fica um pouco confuso, eu sei, mas já vamos reparar que apesar deste pico aqui assim, há pouco dissemos que o dólar Canadá, já agora vamos retirar isto, o dólar Canadá não acompanhou aqui assim esta subida do preço do petróleo, no entanto, também esta situação do dólar americano também não levou o dólar Canadá, o dólar não acompanhou, ou seja, o Canadá não enfraqueceu também tanto quanto poderia ou deveria, devido à correlação, perder tanto. Talvez seja essa a justificação para que aqui na altura da pandemia, atenção que nesta altura as coisas de facto não foram exatamente muito tradicionais, ou seja, elas saíram um pouco fora da caixa. Para já, eu venho aqui hoje com o dólar Canadá exatamente por causa
dos bancos centrais amanhã, e porque, por outro lado, o que nós temos aqui assim é de facto alguns sinais que apresentam alguma preocupação. Primeiro, obviamente que aqui temos os máximos do dólar Canadá, mínimos da divisa canadiana, numa altura em que os preços do petróleo, mais uma vez, não estão exatamente a ganhar, mas sim a perder, têm vindo a cair, como vemos por aqui. Isto por um lado. Por outro lado, as crises financeiras, as crises ultimamente, a situação em termos de pressão sobre os mercados começa a acontecer, e isso estamos a ver que nestes últimos tempos ele tem vindo também aqui assim a acompanhar exatamente, ou seja, a ficar cada vez mais fragilizado. Por outro lado, obviamente que e tendo em consideração que isto é um gráfico mensal, o que podemos ver é que nestes últimos meses, que foram os meses que anteciparam, ou seja, que depois de Donald Trump ter ganho e que antecipou aqui a tomada de posse, os receios das tais tarifas vieram constantemente a fazer este estrago, passa a expressão, à divisa canadiana, levando a divisa canadiana a perder e o dólar Canadá a ganhar, e como vemos, como eu tinha há pouco dito, aqui a ficar cada vez mais próximo destes máximos históricos que nós vemos, estes máximos relevantes que nós temos vindo a verificar todos os dias. Estamos a aproximar-nos do princípio de fevereiro, em que Donald Trump disse que iria colocar os tais 25% de tarifas nos produtos canadianos. Amanhã, por outro lado, vamos ter os dois bancos centrais. Se, por um lado, a Reserva Federal é esperado que mantenha inalterada a sua taxa de juros, por outro lado, o Banco do Canadá é esperado que corte em 25 pontos. Com a situação das tarifas, provavelmente podemos ver inclusive um governador do Banco do Canadá bastante mais dovish relativamente às próximas reuniões. Ou seja, se na última reunião já deu alguns sinais de que poderia parar por aqui, digamos, o seu ciclo de corte de taxa de juros, provavelmente amanhã poderemos ter alguma surpresa nesse sentido e ele continuar a manter ou deixar bastante aberta a porta para continuar a cortar taxas de juros. Já por outro lado, no Reserva Federal poderá acontecer o inverso, na medida que mais tarifas, imigração, deportar imigrantes vai colocar alguma pressão sobre o mercado de trabalho, e isso provavelmente poderá trazer algum alarme à inflação, e daí poderemos ter também, de alguma forma, alguma surpresa na Reserva Federal em que dê mais sinais, em que Jerome Powell dê mais sinais amanhã para continuar exatamente o manter as taxas sem cortes. Não nos podemos esquecer que os dot plot apontam para apenas 2 cortes durante este ano. O primeiro corte, o mercado está à espera dele para maio, para já esteve bastante mais longe. Vamos ver o que é que ele vai fazer relativamente a isso. Bom, estes são, digamos, os fundamentais que me trouxeram aqui a falar sobre o dólar Canadá, e portanto uma situação em que mais dovish do Banco Canadá, mais hawkish do banco da Fed, poderá levar então aqui assim à continuação deste movimento do dólar Canadá, e portanto estamos a falar que tivemos aqui 1,4515, podemos ver isso ultrapassado. Já uma surpresa no outro sentido, poderá colocar aqui alguma pressão no dólar Canadá, que se está a aproximar estes máximos que nós temos vindo a ver aqui assim para trás, portanto em 2016, como eu disse, e em 2020, e que a qualquer momento poderemos ter este tipo de movimentos que tivemos também anteriormente, cada vez que fizemos estes picos relativamente fortes. No entanto, aqui ainda falta alguma coisa e poderemos ver amanhã uma volatilidade mais acrescida. Para terminar a parte dos fundamentais, só para vermos bem, temos que
as tarifas em cima do Canadá vão limitar bastante o Canadá, ou seja, a divisa canadiana. Estamos a falar de que 76% das exportações canadianas vão para os Estados Unidos, o que corresponde mais ou menos a 20% do PIB canadiano. Ou seja, tarifas em cima disso vai ser bastante penalizante para o próprio Canadá. As retaliações que o Canadá já disse que iria fazer, obviamente que vão também contribuir para haver aqui assim mais alguma instabilidade nos mercados, e isso também vão colocar pressão na divisa canadiana, ou seja, impulsionar aqui a possibilidade de haver uma impulsão no dólar Canadá em geral. Bom, estas são, a meu ver, isto é a minha forma de ver o mercado. Obviamente que não é nenhuma, não pode ser tomado como nenhuma recomendação de investimento, nem pouco mais ou menos, é apenas a forma como eu estou a ver o mercado neste momento e a minha opinião sobre o mesmo. Agora vamos para a parte mais técnica, para a parte mais de análise técnica, e o que nós vemos aqui de facto é esta forte impulsão do dólar Canadá, aqui desde setembro, exatamente como aconteceu com o dólar, ou seja, é uma valorização do dólar nitidamente e obviamente também uma desvalorização da divisa canadiana, mas vemos exatamente esta impulsão forte, é um movimento de direção única, ou seja, praticamente sem qualquer correção. Vemos aqui assim, inclusive eu coloquei isto é o gráfico semanal, coloquei aqui assim o RSI, e vemos que o RSI aqui começa a aflorar, já começou a aflorar a sobrecompra, mas ainda se mantém com um momentum bastante positivo, ou seja, a validar esta tendência ascendente. No entanto, e podemos ver por aqui mais facilmente, o que nós vemos é esta vela da semana passada. Já vou tentar aqui colocar esta vela da semana passada, bastante faz um bearish engulfing destas últimas velas. Isto é um sinal bastante negativo para o par, ou seja, em que poderemos ver aqui assim esta vela coloca alguma pressão descendente no par. Neste momento estamos a falar de 2 dias de negociação, ainda está completamente dentro. Obviamente que aqui o que eu penso que poderemos ver é ou o quebrar deste mínimo da semana passada, que está aqui a 1,4260, por esta linha amarela, e a linha azul, que pus aqui um Fibonacci, nesta linha azul, que é o máximo da semana passada, a 1,4515. Ou seja, o partir aqui, o máximo, poderá dar um impulso, no mínimo, a levarmos o tal par para o tal mínimo que tínhamos aqui falado. Esta linha vem daqui, de março de 2020, e estamos a falar a 1,4670 aproximadamente, esta primeira referência, e a segunda referência perto já dos 1,47. Portanto, 1,4670, 1,47 poderá ser a próxima área de resistência do par, caso haja aqui um quebrar deste máximo, como eu digo, aqui nos 1,4515. Por outro lado, o partir este suporte dado por este mínimo da semana passada, que foi feito aqui a 1,4260, poderá vir visitar, ou seja, como objetivo, o primeiro objetivo da correção deste forte movimento, aqui nos 38,2% Fibonacci, que se encontra aqui nos 1,40, à volta de 1,41, ligeiramente abaixo de 1,41, 1,4096 é de facto os tais 38,2%. Isto neste gráfico semanal, como nós vemos. Ora, eu vou tentar, isto obviamente, esta vela dá-nos valida-nos mais este movimento em baixo do que propriamente o break lá em cima. Mas vamos ver e vamos colocar
um gráfico mais, de mais curto prazo, este gráfico aqui assim, o gráfico diário. No gráfico diário, o que nós vemos para já, esta figura, este padrão técnico, uma broadening wedge, que nos dá, digamos, o aumento da volatilidade. Veja-se por aqui, ele vai aumentando a sua volatilidade. Normalmente isto é um padrão de inversão de tendência. Temos aqui assim, por outro lado, aqui a linha de Chicago da nuvem de Ishimoku, esta linha que vemos aqui, a linha de Chicago está a querer passar aqui assim o preço de forma descendente. Se o fizer, também é um sinal bearish, ou seja, dá aqui assim, está a colocar, digamos, de facto, a validar este padrão técnico de inversão. Isso, por esse lado. Por outro lado, também temos aqui assim alguns sinais bearish, ou seja, quando olhamos para a nuvem de Ishimoku e vemos aqui estas duas linhas, esta linha azul e a linha castanha, portanto Tenkan e Kijun, vemos aqui a possibilidade dela estar a cruzar. É difícil de ver neste momento, mas ela está a cruzar. Vamos aqui, ok. Aqui este cruzamento, embora este seja um sinal fraco, na medida em que o preço está acima da linha, está acima da nuvem de Ishimoku. Por fim, obviamente que, mais uma vez, temos aqui a situação do break, ou seja, se tivermos um break da linha de tendência, desta linha de resistência nesta wedge, nesta broadening wedge, se tivermos aqui um break em cima, pois obviamente podemos ter o tal movimento que colocámos aqui assim no gráfico semanal, que poderemos avançar para os tais 1,4670, 1,47. Por outro lado, temos a possibilidade de ver se ele vai quebrar antes aqui na linha de suporte desta broadening wedge, que por outro lado já estará dentro da própria nuvem de Ishimoku, e portanto aqui o quebrar de toda esta área de suporte dá mais do que razões para podermos ver os tais 38,2% que vimos aqui assim, que já tínhamos mostrado aqui, à volta de 1,40. Isto aqui assim, vamos ter a média móvel 200 dias, que está inclusive bem mais abaixo do que os 1,40, está aqui nos 1,30, à volta dos 1,3870, e isto é dado já, estamos a falar dos 61,8% Fibonacci, portanto o segundo nível, digamos, o segundo objetivo desta correção, ou seja, uma correção bastante mais ampla deste mesmo movimento. Mas, claro está, isto é a minha opinião, a minha maneira de ver o mercado, e isto no dia em que, ou seja, no dia imediatamente antes, a que vamos ter as tais reuniões dos bancos centrais nos Estados Unidos e no Canadá, e que nos poderão dar razões de facto a isto, tendo em consideração ainda, se isso não acontecer amanhã, ainda vamos ter no final da semana a situação se há ou não há, avança ou não avança com as tais tarifas, e essas tarifas, acho que a divisa canadiana está ainda bastante mais responsiva a essas tarifas, e portanto qualquer aumento dessas tarifas, os tais 25% ou acima disso, ou ameaças, poderão então fazer o tal break em alta. Já por outro lado, umas tarifas um pouco mais baixas, ou um recuo nessas negociações, nessas tarifas, poderemos então ver o dólar Canadá a recuar e, portanto, a fazer jus a este tal padrão técnico que dá, de alguma forma, o que é de alguma forma de inversão de tendência, desta forte tendência ascendente que nós temos vindo a ver no dólar Canadá. Bom, espero que gostem deste comentário, e desejo a todos uns bons negócios para amanhã e para sempre, mas neste caso para amanhã relativamente ao dólar Canadá, e voltarei quando
quando vir aqui assim mais alguma coisa de interesse neste par. Até lá!